chamado para estar diante de Ti. Queremos Te adorar e Te bendizer, pois Tu és santo e poderoso. Quebra todas as barreiras nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus. Traga as pessoas certas que precisam ouvir a Tua voz, a Tua palavra. E ajuda, meu Pai, a vencer essas crises, essas dores, todo esse medo que tem permeado o coração dos Teus filhos. Nós estamos orando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu povo! Glória a Deus! Júnior Santos, Sarau, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Júnior. Glória a Deus. Mais alguém? Cadê o povo? Estamos iniciando a nossa live. Olá, daqui de São Paulo, AJRDA 75. Deus abençoe, seja bem-vinda. Isabela, Pamela, seja bem-vindo, Pamela. Seja bem-vinda, Isabela. Lucilene, Marco Fernandes, Botafogo, Margarete. Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Anti-Bolsonaro? Não, aí você quebra. Judite, Deus abençoe, Judite. Márcia Maria Santos, Márcia, primeira vez, sou de Pernambuco. Seja bem-vindo, Márcia. Manda um abraço para todo mundo aí. Fala para minha cidade que você é de Pernambuco. Serraleiro, boa noite, Maurício, Deus abençoe. Juliana, Anilson, Jair Selena. Selena está dizendo, ora por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do serraleiro. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida do Teu filho. Que o Senhor possa agir de uma forma sobrenatural. Cremos, ó Deus, no milagre, na bênção, cremos na intervenção do Senhor. Então venha sobre esta vida, Pai, e traga sobre ele uma unção poderosa de conquista nessa noite, em nome de Jesus. Amém, serraleiro? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, estamos iniciando a live, pessoal. Estou precisando de oração, acabei de orar. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Cícera, Deus abençoe, Cícera. Mais alguém? Pessoal, fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, por favor. Marla Ayane, Deus abençoe. Serraleiro, você é de onde? Fala pra mim. O Biratã Vargas, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quem mais aqui? Nós temos também a Rosa Cristine. Deus abençoe, Rosa Cristine. Daniel, Deus abençoe. Silvia Brito, olha, muito frio aqui. Você é do Paraná, né, Silvia? Aqui também tá frio, viu? Aqui tá meio complicado aqui em Campinas, mas dá pra levar. A Serraleiro tá dizendo, eu sou de Gurupi. Gurupi é onde que é, Serraleiro? Eu sou daqui de Campinas, São Paulo, tá? Pessoal, eu sou de Campinas, São Paulo. Fala pra mim aí de onde vocês estão nos assistindo. Que mais aqui? Deixa eu ver. A Silvia já falou pra mim. A Silvia do Paraná, né, Silvia? A Silvia de Araçatuba. Eu tô confundindo a Silvia com a Solange. Acho que é a Solange que é do Paraná. Deus abençoe, Silvia. Deus abençoe a Araçatuba. Está de São Paulo também. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. O Anderson está dizendo, eu sou da Igreja Pentecostal Nações para Cristo, Porto União, Santa Catarina. Deus abençoe, queridos. Ixi, tá indo muito rápido aqui, pessoal. Calma aí. Deixa eu ver aqui mais pessoas aqui. A Silvia tá dando risada porque eu esqueci, né, Silvia? É muita gente, é complicado aqui. Ó, tô até meio rouco já porque o frio tá pegando sério aqui em Campinas. Muita gente resfriada. Tá feio o negócio aqui. Muita gente resfriada por causa desse frio que veio do nada. Sou de Teoflotone. O Ismael já, agora eu tô lembrado do Ismael, que ele falou que era lá de Teoflotone, até que eu falei que era a cidade das pedras, né? Glória a Deus pela tua vida, ô Ismael. Deus abençoe também, Silvia. Glória a Deus, a Silvia de Araçatuba. Cadê o como é que era? Solange, a Solange. Falta a Solange que é do Paraná. Deus abençoe. O Serraleiro tá dizendo que ele é de Gurupi, Tocantins. Glória a Deus. Deus abençoe, ô Serraleiro. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, pessoal. Muito bom ter todos vocês aqui. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Você aí que não se inscreveu ainda, vai lá e dá uma força. Nós precisamos aumentar o número de pessoas aí para que a nossa rede seja um pouco maior e vá em outros lugares aí. Ó, não esqueça de falar da onde você é. Sabe por quê? A própria rede, ela pede pra gente fazer essa interação. Isso aí conta muito pros algoritmos, entendeu? Então vai lá e fala pra mim, olha, eu sou daqui de tal lugar, sou da igreja tal, fala pra mim que aí eu vou estar reportando pros irmãos aqui, tá bom? Se você é desviado, fala, ó, tô desviado, caminho do Senhor, preciso voltar, e eu tô aqui pra te ajudar. O meu papel aqui é fazer com que você volte pro Senhor. O Anderson está dizendo, qual é o seu ministério, pastor? Eu sou da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, é uma igreja aqui de Campinas só, tá? Nós não temos igreja em lugar nenhum, somente essa igreja aqui de Campinas, ok? Tivemos algumas igrejas abertas, mas depois deu problema, a gente teve que fechar e nós só temos uma sede aqui, tá bom? Deus abençoe, ô Anderson. Glória a Deus. Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Quem tá perguntando aqui? A Tânia Pinheiro acabou de chegar. O Anderson está dizendo, ore pelo meu trabalho na empresa Copagri, Porto União. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Anderson.
Pedimos a tua bênção sobre o seu emprego, ó Deus, sobre a empresa que está trabalhando. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência. Traga, Senhor amado, aquilo que é necessário para o teu filho ali naquele lugar. Opera de uma forma sobrenatural. Nós cremos na tua intervenção, na tua ajuda, no teu cuidado para com os teus. E eu oro nesse momento, declarando sobre a vida do teu filho a bênção em nome de Jesus. Amém, Anderson? Deus abençoe sua vida, tá? Mais alguém? É Cristiane Versapi. Deus abençoe, Cristiane. Roniele Barbosa. Olha, o Roniele começou a me seguir. Deus abençoe, Roniele. Obrigado, tá? Deus abençoe sua vida. Pessoal, você que ainda não é seguidor do meu canal, vai lá e segue-me, por favor. Amém? Deus abençoe, viu? Maria Helena Belamino. Maria Helena Sofé. Miguel Arcanjo. É pra orar? É isso, Maria? Explica pra mim aqui que eu não entendi. Ah, ela tá dizendo que ela é de Miguel Arcanjo, São Paulo. É uma cidade de São Paulo, né? Gente, São Paulo tem muitas cidades, tá? Eu mesmo conheço muito poucas cidades aqui de São Paulo. São muitas cidades. Deus abençoe, Maria Helena. Deus abençoe sua vida. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Meu Deus. Anderson, hoje em dia tá cheio de igreja evangélica, pastor. Amém, é verdade. Só não vai pra igreja quem não quer. Às vezes a pessoa fala assim, minha igreja lá é isso, é aquilo. Procura outra, entendeu? Procura uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, tá? Em primeiro lugar. E vai lá e vai buscar Deus. Então não tem desculpa pra pessoa estar fora de igreja hoje. Tá bom? Não deu certo numa igreja, porque a igreja não está pregando a palavra, vai para uma igreja que está pregando a palavra, queridos. Só que para isso você precisa ler a Bíblia. Porque não adianta nada você falar, a minha igreja não prega a palavra, sendo que você não lê a Bíblia. Aí você não sabe se está pregando ou não. Então leia a Bíblia primeiro. Se você conhecer bastante a Bíblia, você vai poder analisar se a sua igreja prega a Bíblia ou não. Amém? Ore pelo meu Otacílio Vieira. As portas estão fechando e os clientes sumindo. Cícero Vieira. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do irmão Otacílio Vieira. Em nome de Jesus, pedimos as tuas bênçãos sobre os seus negócios, que o Senhor possa abrir grandes portas, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra fontes sobre a vida do teu filho. Em nome do Senhor, nós declaramos a prosperidade, o milagre e a bênção financeira, em nome de Jesus. Amém? Cícero Vieira, Deus abençoe. O Anderson está dizendo aqui, verdade, pastor, é isso, tá? Então, não tem como a pessoa ficar fora de igreja hoje, querido. Tem várias igrejas, né? Tem até igrejas que a Bíblia condena, tal de igreja inclusiva, que não era para ter, mas tem. Isso quer dizer, para quem quer realmente ouvir a palavra, até essas igrejas têm. A pessoa pode ir lá, ouvir a palavra e de repente ser mudada e transformada e de repente buscar uma igreja que de verdade prega a palavra. Então, existe hoje, tá entendendo? Várias igrejas que as pessoas podem buscar para poder ouvir a palavra de Deus. Mas o importante é que você estude a palavra, que você leia a Bíblia em casa, que você seja crente em casa. Porque a igreja, ela não pode moldar você. A igreja tem o papel de ensinar a palavra de Deus. Agora, quem vai te moldar é a palavra. Então, se você estudar a Bíblia bastante em casa, você vai ser moldado, transformado pela palavra de Deus. Amém, Jesus? Continua falando para mim de onde você está aí, querido. Que mais? Aqui peço oração para minha esposa, Natália dos Santos Moraes, está internada em uma clínica psiquiátrica. Vamos lá. Tiago Fonseca. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Natália, a esposa do Tiago, que está internada numa clínica psiquiátrica. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, nós estamos profetizando a cura sobre a vida da Natália. Se porventura, meu Pai, for alguma obra de bruxaria, de feitiçaria, nós estamos quebrando agora em nome de Jesus. Nós estamos declarando por terra toda a obra das trevas, toda a obra do mal, e nós estamos declarando a Natália liberta em nome do Senhor. Todo mal nós estamos quebrando, colocando por terra em nome de Jesus, e nós profetizamos sobre ela cura, libertação e vitória. Assim como o Senhor trouxe cura na mente de Nabucodonosor, aquele homem que era rebelde e que havia afastado do Senhor pela arrogância, mas o que o Senhor trouxe de volta através daquele tratamento aonde ele ficou ali, sendo tratado como um louco. Meu Pai, nós oramos pela vida da Natália e declaramos sobre ela a cura, a libertação e a vitória também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe Tiago, Deus abençoe Natália. Temos certeza que Deus vai entrar com providência. Glória a Deus. Mais alguém aqui? Cadê Maria Reis? Maria Reis, meu nome é Reis também, é Marcos Antônio dos Reis, hein? Será que é da minha família? Quem tem Reis aí, geralmente a gente acaba sendo meio parente, né? De longe ou de perto. Deus abençoe. Pessoal, fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo. Por favor, fala pra mim que eu quero saber de onde você está. Nós estamos terminando a nossa série aqui sobre o medo. Hoje é a última matéria que eu vou ministrar para vocês sobre o medo, 10 passos para enfrentar o medo com coragem, em nome de Jesus. É a última matéria, tá? O encerramento desse tema, desse assunto, pelo menos por hora, né?
Quem sabe amanhã depois, quando Deus tocar no nosso coração, a gente acaba voltando a falar sobre ele novamente. Mas no momento é a última ministração. E nós vamos começar falando sobre paternidade na próxima série aí de 10 matérias, que eu tenho sempre escolhido 10 matérias, uma série com 10 matérias, tá bom, pessoal? Para a gente poder trabalhar aqui com vocês, trazendo a palavra de Deus, né? Totalmente aí desligado, né, de vieses aí teológico, né? Porque nós sabemos que não tem como você ser isento de uma linhagem teológica, não tem como, porque ou você é calvinista ou você é arminiano, então não tem como você ser 100% isento dessas ideias aí teológicas, tá? Desses ideais teológicos. Porém, a gente pode ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, a gente acaba não entrando tanto nessa questão, tá? De visão teológica e trazendo realmente a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, para que você realmente venha crescer, que essa é a intenção. Nossa intenção aqui não é tirar ninguém de igreja de lugar nenhum, pelo contrário, a nossa intenção é fortalecer você na igreja onde você está, para que você siga firme com Cristo, porque essa é a visão do reino. Nós não estamos aqui para trazer divisão, nós estamos aqui para trazer unidade, amém? A Renan Sant fala algo, um assunto qualquer. Sim, nós vamos falar, Renan. Fica atento aí, nós vamos falar sobre 10 passos para enfrentar o medo com coragem em nome de Jesus, ok? Deus abençoe a todos. E você, Renan, de onde você é? Tem uma bandeira aqui, eu não consegui identificar essa bandeira, tá? Brasil e a outra bandeira aqui, não consegui identificar. Se você puder falar para nós aí de onde você está nos assistindo, eu ficaria bastante feliz de reportar para todos aqui. A Rosa está dizendo a paz do Senhor, glória a Deus, Deus abençoe Rosa. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O Anderson falou da igreja dele. A igreja dele é a Pentecostal Nações para Cristo, lá de Santa Catarina. Quase ninguém fala que igreja que é. Quase ninguém fala. E é importante que você fale a sua igreja, entendeu? Você é da Assembleia, da Quadrangular, da Batista, da Presbiteriana, da Congregação, da onde você é? Fala para nós aí, tá bom? Não custa você falar. É bom a gente interagir, que o algoritmo percebe que nós estamos fazendo algo sério aqui. Tá? E o Anderson perguntou meu ministério, já respondi para ele. O Anderson pediu para orar e nós oramos também. Mais alguém aqui, deixa eu ver. Roniele Barbosa, cicloturista, ele começou a me seguir, obrigado. Maria Helena Belarmino, Maria Helena, ela está dizendo que é de Miguel Arcanjo, aqui de São Paulo. Quem mais? Hoje em dia está cheio de igrejas evangélicas, né, pastor? O Anderson falou, exatamente. Não tem desculpa, tá? Para a pessoa ficar longe do caminho do Senhor. Tem várias igrejas e muitas igrejas boas, graças a Deus. As igrejas boas, pastores bons, homens de Deus, são muitos, mas muito mesmo. Tá? Então não pensa que você que por conta de 2 ou 3 aí que deram problema na caminhada, que todo o reino de Deus tá complicado. Não, de forma alguma. Na maioria das vezes os pastores têm muito mais pastores homens de Deus, igrejas honrosas, do que o contrário. O Renan tá dizendo, fala algo, um assunto qualquer. Já falei, né? Nós vamos falar. Ele tá perguntando como que se chama. Eu me chamo Marcos, tá? Meu nome é Marcos Antônio dos Reis. Eu sou aqui de Campinas, sou pastor aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, tá bom? A Maria Reis está dizendo, eu estou no amanhã? Eu estou no amanhã. Não entendi, Maria. Explica para mim. Ela está dizendo que é da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, da onde? Da onde, Maria? De que estado? Fala para nós, tá bom? Vamos interagir, pessoal, vamos interagir. Vamos conversar um pouquinho aqui, antes de eu começar na ministração, porque depois que eu começo a ministração fica difícil. Renato Inácio da Silva está dizendo, paz do Senhor, irmão. Amém, Renato. Deus abençoe sua vida, Vasco. Glória a Deus. Nelson Silva está dizendo, boa noite, meu amigo. Como o Senhor interpreta Isaías 45? Nelson, eu não vou poder fazer isso, porque eu já tenho uma matéria separada para ministrar. Se eu entrar em outro assunto, não é essa a intenção da minha live, tá bom? Mas coloca lá no privado e depois a gente conversa sobre isso lá, tá bom? Renato está dizendo, meu primo Valdir Dias está na prisão, irmão, só Deus na misericórdia. Vamos orar por ele. Pai, nós oramos pela vida do Valdir, que está na prisão. Clamamos a tua intervenção, a tua ajuda, que o Senhor possa entrar com providência na vida do Valdir, livrando ele, meu Pai, tirando ele desse domínio, em nome de Jesus. Nós estamos clamando, porque cremos que o Senhor é o Deus que salva, que restaura, que renova. Faça uma obra de salvação na vida do Valdir. Em nome de Jesus, restaura o coração dele, a mente, a alma dele e traga ele para o teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Deus abençoe, Renato. Mais alguém aqui? Deixa eu ver.
Cláudio, boa noite, meu irmão. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Cláudio. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor para a sua vida, varão. Quem mais aqui? Nelson Silva também começou, já entrou aqui na live. Ah, ela está dizendo que é do Maranhão. A Maria. Ó, pessoal, eu tô aqui olhando o TikTok e o Kawaii, tá? Então são duas plataformas que eu tô aqui. Por isso que às vezes eu fico para lá e para cá por conta disso, tá bom? A Maria Reis está dizendo que ela é da Assembleia de Deus. Deus abençoe. Eu estou no estado do Maranhão. Maravilha. Glória a Deus pela sua vida, Maria. Deus abençoe aí o pessoal do Maranhão. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? É o Senhor, acabou de entrar também. Vós estiver em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pediu o que quiseres, vos será feito. O Cláudio está falando aqui o que Jesus falou para nós, tá? Palavras de Jesus aí. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós vamos pedir tudo, né? Tudo que nós pedimos, tudo que quiser, ele diz que será feito. Amém. Glória a Deus. Queridos, muito bom. Se você quiser continuar ainda, colocar o seu lugar, do lugar de onde você está nos assistindo, onde você vive, coloca para nós. A igreja que você frequenta, coloca para nós. Eu vou estar reportando para vocês. Então, vamos entrar na matéria, porque são 10 passos, amados, para a gente poder enfrentar o medo com coragem, em nome de Jesus. Começa primeiro assim, olha, reconheça o medo. O primeiro passo para você vencer o medo é que você deve reconhecer o seu medo. Tá? Todos nós temos medos, né, em área das nossas vidas e precisamos reconhecer em primeiro lugar. Se você quer vencer, você precisa em primeiro lugar reconhecer. O primeiro passo é admitir a presença do medo. Negá-lo pode impedir o processo da superação. Se você negar que você tem aquele medo em alguma área da sua vida, isso vai te impedir de superá-lo, tá? O salmista diz em Salmo 56:3, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então todos os homens da Bíblia vai nos mostrar que em momentos da vida deles tiveram medo. Por isso que o medo sempre vai estar com a gente em algum momento da nossa vida. Nós só precisamos reconhecer que nós temos aquele medo. E aí é o primeiro passo já para a gente entrar numa batalha de vencê-lo, tá? Reconhecer o medo é o primeiro passo para superá-lo. Deus entende nossas emoções e Deus está pronto para nos ajudar. Deus está pronto para te ajudar no medo que você está enfrentando. Tem pessoas que dizem, olha, se acontecer isso, meu Deus. Se acontecer aquilo, meu Deus. Ah, meu pai, se vier essa situação, eu não sei o que fazer. Então, tá entendendo? Tem que identificar aonde está esse medo e colocar isso diante do Senhor. Esse é o primeiro passo para que nós possamos vencê-lo, tá? Entenda que o medo ele não provém de Deus. Deus nos capacita com poder, amor e equilíbrio para enfrentar os desafios da vida. O segundo passo para você vencer o medo é você saber que o medo não provém de Deus. Tá? O medo provém de outras origens, né? Nós vamos ver aí que o primeiro sintoma do medo foi através do pecado. O Adão pecou, a partir do momento que ele pecou, Deus foi encontrar com ele e disse, eu ouvi a tua voz no jardim, percebi que eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, antes do pecado, não tinha medo, não existia medo. Então, o medo não provém de Deus, o medo provém do pecado, o medo provém de Satanás, de Lúcifer, das trevas. Você vai ver que as trevas trabalham muito com essa questão do medo, né? Filme de terror, aquelas pessoas que fazem magias, que fazem bruxaria, essas coisas, são todas coisas ocultas que levam a pessoa a uma sensação de muito medo, feita à meia-noite no cemitério, na encruzilhada, e coisa do tipo, em matas, Por quê? Porque tem que gerar esse medo. Na verdade, o império das trevas ele trabalha com esse medo para prender a pessoa, para fazer com que a pessoa fique ali. Tá? Então ele trabalha com essa opressão do medo. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus trabalha com paz. O reino de Deus trabalha com comunhão, com unidade, com harmonia, com alegria. É totalmente diferente. Por isso que você vai ver um crente sempre feliz, sempre alegre, porque ele não está sendo trazido para Deus por causa do medo. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam sobre o inferno e alguns interpretam que o fato de você sinalizar que existe um inferno, que existe uma vida eterna sem Deus no lago de fogo, as pessoas acham que é uma forma de você oprimir as pessoas para virem para Deus. Não, é uma realidade espiritual que tem que ser ministrada. Mas não quer dizer que quando você está pregando isso, está colocando medo no coração da pessoa para servir a Deus com medo. Até porque quem vir a servir a Deus por conta do medo, logo ele vai simplesmente deixar o Senhor. Ele vai deixar o Senhor. Entendeu? Então, não é uma forma de segurar ninguém na igreja. Se alguém interpreta isso, interpreta porque não conhece a Bíblia. O que faz com que nós nos prendamos a Deus, a Bíblia deixa claro, é laços de amor. É o fato de entender o que Deus fez por nós naquela cruz. O sacrifício expiatório, o sangue derramado, o preço pago. É isso que nos faz firmar em Deus. Tá entendendo?
Então, o medo de ir para o inferno não, porque hoje tem muita gente que está dizendo que eles preferem ir para o inferno. Se você entrar no YouTube aí e começar a fazer pesquisa sobre isso, você vai ver que tem um monte de pessoas dizendo que preferem ir para o inferno do que para o céu. Então, o medo de ir para o inferno caiu já por terra, não existe mais esse medo. Tá entendendo? Então, Deus não trabalha com essa temática de fazer com que as pessoas se firmem no reino por conta do medo. Deus não faz isso. Quem faz isso? Satanás. Satanás trabalha com isso. Tá entendendo? Por isso que você vai ver muitas pessoas que vivem no reino das trevas, eles querem sair, mas não conseguem sair. Por quê? Porque existe um medo. Ó, se você sair, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Tá entendendo? Deus não trabalha assim. Deus trabalha com laços de amor. Deus traz você com a graça dele, com a unção dele. Até os arminianos dizem que é a tal da graça irresistível. Quer dizer, não tem como você resistir à graça. É claro que nós, arminianos, a gente acredita que sim, a graça é resistida sim. Tá? Porém, quando você entende ela, você não resiste. Você não consegue resistir. Você se entrega a ela, entendeu? Porque é assim que Deus faz para nos trazer para ele. Amém, Jesus? Vanus Dionísio Júnior Guimarães. Quem mais? Vamos ver? Glória a Deus. Amém. Então entenda que o medo não provém de Deus. Deus ele nos capacita com poder, amor e equilíbrio para enfrentar os desafios da vida. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então Deus nos deu um espírito de temor, mas também um espírito de fortaleza. Ao mesmo tempo que nós somos temerosos a andar na presença de Deus da maneira que os princípios exigem e ordena, ao mesmo tempo nós temos ousadia no espírito para matar a nossa carne, para matar as vontades humanas, para destruir as obras das trevas que muitas vezes se apresentam para nós, para enfrentar o reino das trevas com ousadia e com autoridade. É isso que Timóteo está dizendo aqui, que Paulo está dizendo para Timóteo. O medo pode ser uma ferramenta do inimigo para nos paralisar. Devemos rejeitá-lo e buscar a força que vem de Deus. Então, se você quer vencer o medo, saiba que o medo não provém de Deus, o medo provém do pecado, provém do diabo, o diabo que trabalha com esse sistema, Deus não trabalha com esse sistema. E se você quer firmar em Deus, você vai ter que entender quem é Deus, o que ele propôs, o que ele realizou na cruz através do sangue do Filho dele. E aí sim você vai firmar em Deus pelo princípio e pela palavra. E através desse temor que você terá em relação à sua convivência com Deus, você vai ter ousadia e capacidade para vencer o pecado e também para vencer as hostes malignas, as hostes do inferno. Amém, Jesus? Terceiro passo. Afirme a sua identidade em Cristo. Saber quem somos em Cristo nos dá confiança para enfrentar qualquer situação de medo. Se você entender quem você é em Cristo, você não terá medo do diabo, você não terá medo do pecado, você não terá medo da carne, você não terá medo de nada. Você vai enfrentar essas coisas com muita ousadia e intrepidez. Saiba quem você é em Cristo. Satanás, quando ele fez a proposta para Jesus, ele não conseguiu vencer Jesus e nunca conseguiria vencer Jesus por conta da identidade de Cristo. Tá entendendo? Quando ele diz, olha, se você prostrar e me adorar, eu te darei todo o reino da terra, porque a mim foi me dado. Eu creio que lá dentro Jesus dava risada na cara dele dizendo, eu sou o dono de tudo isso. Quem conhece a identidade não se dobra. Quem sabe quem é, não tem como ter medo de uma situação que você sabe que você é maior do que ela. Amém, Jesus? Então nessa noite, entenda a sua identidade. Afirme a sua identidade em Cristo. Porque se você quer vencer o medo que está te afrontando, você precisa saber quem você é em Cristo. Igual Davi, quando o Golias afrontou ele. Tá entendendo? Ele veio dizendo para Davi que ia entregar o corpo dele para as bestas, tá? Intimidando Davi. E Davi, na mesma proporção, Davi enfrenta ele com ousadia, dizendo que naquele dia Deus entregaria a cabeça dele nas mãos dele. Tá? A cabeça de Golias nas mãos dele. Então, ele foi com toda essa ousadia. Por quê? Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Então afirme a sua identidade. Quem você é em Cristo determina se você vai ficar com medo ou se você vai enfrentar a situação. Filipenses 4,13, Paulo diz para os nossos irmãos de Filipos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É claro que tem um contexto antes que fala de situações adversas que ele estava enfrentando e que ele já tinha vencido, coisas que ele estava pronto, tá entendendo? As situações que ele conseguiria viver em Cristo, e aí ele diz, eu posso todas as coisas. Quem realmente tem identidade em Deus,
pode todas as coisas. Nossa identidade em Cristo nos capacita a agir com coragem, sabendo que é Ele que nos fortalece. É Deus que vai te fortalecer para vencer essas guerras. É Deus que vai te fortalecer para vencer esse medo, em seja qual área for da tua vida. São muitas as áreas que os medos vêm para nos destruir. E é muito comum, às vezes, a gente olhar para uma pessoa amedrontada e dizer, mas como pode a pessoa estar com medo de uma coisinha tão simples dessa? A gente às vezes fala isso, nós falamos isso. Porém, nós também temos medo em outras áreas. Que é aquelas que essa pessoa vai olhar e dizer, não é possível que essa pessoa tem medo disso daí. Então é muito sério nessa noite você entender que nós precisamos vencer, todos nós precisamos vencer nas áreas que nós somos afrontados, nas áreas em que nós temos medo. A Bíblia diz que quando Golias, ele aparecia gritando e dizendo, me dê um homem, não precisamos guerrear as nações, as duas nações, né? Me dê só um homem e ele vai guerrear comigo. E há de ser que aquele que vencer, o seu povo vai ser escravo do outro, só um homem só. E a Bíblia diz que todos eles corriam amedrontados, desesperados, porque sabiam no coração deles que eles não conseguiriam vencer aquele gigante. Está entendendo? Então, todos nós temos realmente medo e todos nós somos confrontados todos os momentos da nossa vida para vencer esse medo. Até que chega um que tem identidade, chega um que tem coragem, chega um que sabe quem ele serve e diz, isso não vai continuar, essa afronta não vai continuar. Essa afronta vai cair hoje. Amém? E é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você olhe para a tua identidade, olhe para quem você é, tá entendendo? Afirme a sua identidade de Cristo, passa a crer realmente que Deus está na sua vida e que você pode vencer esse medo e você vai sair, né, dessa cabana, vai sair dessa cova, desse poço, desse fosso, dessa caverna, e vai encarar o seu medo, e vai encarar o seu problema, e vai encarar a sua dor, a sua dificuldade. E nesse confronto, se você souber quem você é em Cristo, você já saiu vitorioso para vencer. Amém? Porque é essa a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Tome posse disso, porque o Senhor Jesus já nos fez mais do que vencedores. Amém? Quarto ponto, lance os seus medos em oração. Nós estou dando 10 passos para você vencer o medo. Então lance o seu medo em oração. Fala para Deus qual é o seu medo. Fala para Deus. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, Jesus deixa bem claro, né? Eu até faço aqui um paralelo entre a oração de Salomão e a oração de Jesus. A oração de Salomão foi quando ele edificou o templo e diz, Pai, quando alguém estiver em algum ponto que foi levado cativo em nações estrangeiras, e essa pessoa estiver ali vivendo em prisões, de repente ela estender as mãos para esse templo e orar, olhando para esse templo, voltado com o seu rosto para esse templo, com suas mãos estendidas para esse templo, que o Senhor possa ouvi-la. E foi por conta dessa oração de Salomão que Daniel foi preso na cova dos leões. Porque quando saiu o edito, que não poderia pedir para Deus nenhum, ele já estava acostumado a fazer a oração de Salomão. E ele então abria a janela, ele estendia as mãos para Jerusalém e ele orava. E foi por conta disso que ele foi pego. A oração de Jesus não ensina isso. A oração de Jesus não diz que você tem que abrir a sua janela e mirar para Jerusalém. A oração de Jesus diz, olha, abra o teu quarto, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora em secreto ao seu pai. E o teu pai que te ouvir em secreto, ele vai te abençoar. Então a oração de Jesus é clara. Por isso que na oração de Jesus você pode contar todos os seus medos. Porque é só você e o Pai. Ninguém vai estar te assistindo. Ninguém vai estar vendo. Ninguém vai estar ouvindo a tua oração. É só você e o Pai. Amém? Então, nesse momento, é o momento de você lançar os medos. Talvez medo que se você falasse em público, as pessoas iam te desdenhar de você. As pessoas iam te, falar mal de você. As pessoas iam te criticar, denigrir a tua imagem. Tá entendendo? Mas lá no teu secreto, entre você e o Pai, lá você pode falar tudo. Então lança os seus medos em oração. Diga para Deus qual é o teu medo. A oração é uma poderosa ferramenta para entregar os nossos medos a Deus e buscar a sua paz. Quando você entrar no seu quarto e começar a colocar em oração, colocar diante de Deus, Deus vai te dar paz. A Bíblia fala sobre o rei Josafá, fala sobre o rei Ezequias,
que quando eles foram afrontados, eles colocaram diante de Deus. Na hora que eles oraram, os profetas voltaram e disseram, olha, Deus manda dizer. A partir daquele momento que aquele medo estava do exército contrário, que viria para destruir aquela nação de alguma forma, quando o profeta chegava e dizia, olha, Deus mandou te dizer que a partir de agora vai acontecer isso, isso, isso. Na hora a Bíblia diz que eles descansavam naquela palavra. O medo ia embora, acabava tudo. Por quê? Porque eles haviam orado. Então nós precisamos orar os nossos medos. As guerras que nós estamos enfrentando, precisamos colocar diante de Deus, seja qual a dor for, seja qual o medo for, seja qual o problema for, temos que colocar diante de Deus em oração, em secreto, e dizer, Deus, olha a afronta, olha o que está acontecendo, meu Deus, eu estou amedrontado, meu Deus, eu não sei o que fazer, coloca diante de Deus, porque a oração é uma poderosa ferramenta para entregar os nossos medos a Deus e para buscarmos a sua paz. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é que tem cuidado de vós. Então lança o medo. A ansiedade é fruto do medo. Quando a gente acha que não vai dar certo, a gente fica ansioso. A gente fica preocupado demais. Não consegue dormir à noite. Desesperado. Não sabe o que fazer. Mas lance os seus medos em oração. Conta para Jesus. Tinha até um louvor que dizia assim antigamente, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Coloca diante de Deus o seu mal. Espera, porque Ele vai agir. Ao orar, entregamos nossos medos a Deus, permitindo que Ele nos dê paz, que excede todo entendimento. Então nós colocamos diante de Deus, Ele nos dá a paz. E alguém pode olhar para você, alguém que está sabendo da sua dificuldade, da sua dor, do seu problema, e ela diz, fulano, mas como é que você consegue ficar tão tranquilo diante de tanta afronta, diante de tanto problema que você está enfrentando? Você vai dizer, eu já orei, coloquei diante do Senhor e Ele me deu paz. E agora eu estou crendo que Ele vai me dar vitória nesse problema. Amém, Jesus? É isso, querido. E são os passos que nós precisamos para vencer o medo, tá? Quinto passo, medite nas promessas de Deus. Medite nas promessas de Deus. As promessas de Deus são firmes e confiáveis, oferecendo esperança e confiança. Então, são as promessas de Deus que vai fazer com que a nossa fé seja alimentada. A Bíblia diz que Abraão esperou 25 anos para receber o filho, mas no meio do processo, a Bíblia diz que ele buscou fé na esperança. O que é buscar fé na esperança? É você confiar que o Deus que você serve é tão poderoso que Ele não vai te deixar na mão. E Ele te fez promessa, então através dessas promessas eu espero, eu confio, acredito. Então essa é uma forma de vencer o medo. Parece que não vai dar certo, parece que não tem jeito, parece que não tem saída, mas eu creio que o meu Deus é fiel porque Ele prometeu. Cada um de nós sabemos o que Deus prometeu para cada um de nós. E diante dos medos que nós enfrentamos, dos processos, dos problemas da vida, nós precisamos confiar no Senhor e saber que Ele é fiel. O que Ele disse vai acontecer. Cedo ou mais tarde vai acontecer. Nós não sabemos a hora. É como a volta de Jesus. Nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que Ele voltará. Nós não sabemos o momento, mas Ele virá para buscar a sua igreja. Amém? Dessa mesma forma que nós estamos esperando a volta de Cristo, nós também recebemos as bênçãos, né, e as vitórias em relação aos nossos medos. É isso que a Bíblia diz. Josué 1,9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. São promessas. São promessas eternas da parte de Deus, dizendo, olha, enquanto vocês estiverem aqui na terra, não temas, tem de bom ânimo. Foi eu que te mandei, esforça-te, não te espantes, eu sou contigo, por onde quer que andares. As promessas de Deus nos lembram da sua fidelidade e nos encorajam a avançar com muita coragem. Nós somos encorajados a caminhar com coragem. Nós não podemos vacilar nessa caminhada. Nós não podemos ficar paralisados com os nossos medos. Amém, Sandra? Nós não podemos ficar paralisados com os nossos medos. Nós precisamos caminhar, nós precisamos enfrentar as dificuldades. E nós vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus.
Amém? Então medite nas promessas que Deus fez para você. Há grandes promessas que Deus fez para mim e para você. Promessas específicas. Tem aquelas promessas que são coletivas para a igreja no geral, mas existem aquelas promessas que são específicas para cada um de nós. E nós precisamos simplesmente crer nessas promessas e falar essas promessas e tomar posse dessas promessas e crer nessas promessas. E a partir daí, ir para cima e vencer o medo. Amém, Jesus? 6º ponto aqui para mim e para você. Enfrente os seus medos com fé. Tá? A paz do Senhor Jesus, peço oração por minha vida espiritual, missionária Clary. Deus abençoe, missionária. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da missionária Clary. Nós não sabemos quais são as dificuldades que a tua filha está enfrentando, mas cremos que o Senhor é o Deus que abre os céus, é o Deus que transborda nas bênçãos sobre a vida dos teus. E nós oramos por ela agora e declaramos sobre ela a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha com cura, com libertação e vitória sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos ela abençoada, em nome de Jesus. Amém, missionária? Deus abençoe sua vida, que Deus possa aí fazer grandes coisas na sua vida, tá bom? Enfrente os seus medos com fé. A fé em Deus nos capacita a enfrentar nossos medos com coragem e confiança. Tenha fé, acredita, confia. O grande problema da humanidade hoje, dos cristãos de hoje, é que os cristãos começam a ter uma dificuldade, uma vida, eles se trancam nos seus medos e não agem a fé. Nós precisamos agir a fé. Nós precisamos agir a fé. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, leia mais a Bíblia, vai mais aos cultos, vai orar mais, vai jejuar mais, vai fazer alguma coisa. Mas age a fé. Não deixa o medo sucumbir a tua fé. Não deixa o medo te prisionar numa caverna. Amém, Jesus? A Bíblia diz que Elias estava com medo da Jezabel. E ele entrou numa caverna. E Deus disse: o que tu fazes aí, Elias? É uma coisa que, né, pegou, assim, vamos dizer assim, deixou Deus indignado. Como é que pode um homem com poder, autoridade de mandar descer fogo do céu, né, de 3 anos e meio não chover, segundo a minha palavra, disse ele, e agora está com medo de uma mulher? Que medo é esse? Que medo é esse? Sai dessa caverna, rapaz. Porque o que eu tenho para você é grandes coisas. E a Bíblia diz que Deus chama ele de dentro da caverna. E Deus está chamando muito dos seus filhos hoje em dia que estão dentro das cavernas com medo. Com medo do futuro, com medo da crise financeira, da crise econômica, da crise política, e enfim, com medo de tudo. Tá entendendo? Nós precisamos levantar, igreja. Precisamos nos colocar de pé, sair da caverna, começar a orar, começar a clamar, começar a buscar Deus. Começar a enfrentar os nossos medos. A enfrentar os Golias, enfrentar os midianitas, como fez Gideão. Enfrentar as crises, no nome de Jesus. Não importa a situação que você está. Se você se mover, Deus vai se mover também. Se você se levantar, Deus também vai te levantar na sua vida. Agora, se você ficar amedrontado dentro da caverna, aí acabou tudo. Não há o que fazer. A Bíblia diz: aqueles que retrocedem, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Então se levante em oração, se levante em jejum, se levante da palavra. Está entendendo? Enfrenta os seus medos com fé. A fé é a arma mais poderosa que nós temos para enfrentar as dificuldades da vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus. Se nós não tivermos fé, já era, acabou tudo. Então se levante nesta noite. Amém? Se levante, coloca diante de Deus, diz: eu não vou abrir mão da minha bênção, eu não vou abrir mão da minha promessa, eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus, eu não vou abrir mão disso aí, por conta de medo, por conta de crise, por conta de dificuldade. Que isso? Nós não podemos fazer isso. Temos que ir para cima. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8,15. A fé nos liberta do medo, permitindo-nos viver como filhos amados de Deus. Deus quer olhar para mim e para você e saber que mesmo que nós tenhamos enfrentado algum medo, a gente foi para cima. Porque a vitória só vai vir quando nós formos para cima. Se você abrir mão, se você entrar na caverna, se você ficar com medo, pronto, acabou. A bênção não vem. Mas se você for para cima, a vitória é nossa. Lembra de Gideão? Gideão tinha 32 mil homens.
Deus disse para ele que era muito, mandou dispensar alguns que estavam com medo. Olha só, o medo fez muitos homens daquele de Gideão não provar da vitória de Deus. A Bíblia diz 32 mil homens. De repente 22 mil homens estavam com medo e foram embora. Aí Deus disse, é muito ainda. Vai no rio. Quem beber água como cão, coloca a parte. E a Bíblia diz que 9.700 homens, tá entendendo? Daqueles homens todos, ficaram apenas 300 homens. E Deus disse, é com esses 300 que eu vou dar vitória a Israel. Então, o que Deus precisa de nós é que nós nos levantemos em meio à crise. Não importa a nossa capacidade financeira, capacidade intelectual, nossa capacidade de gestão, não adianta nada dessas capacidades se nós não formos. Se formos, sim, aí até conta. Mas se não formos, se ficarmos enterrados dentro da caverna, não vai mudar nada quem somos. Mas se nós nos levantarmos com fé, Deus vai fazer com que a gente vença esse inimigo. E essa batalha, com certeza, trará vitória para nossas vidas. Vai ser mais um degrau, tá? Onde nós vamos olhar para trás e dizer, Deus foi comigo. É muito lindo isso, porque essa foi a conclusão de Davi ao enfrentar o Golias. Ele diz, Deus foi comigo com o leão, Deus foi comigo com o urso, e Deus será comigo com esse incircunciso. Cada batalha que nós alcançamos, a bênção, a vitória, ela serve de degraus para que nós possamos enfrentar outras batalhas lá na frente. E é isso que Deus quer. Porque se nós queremos subir o nível de fé, nós vamos ter que enfrentar batalhas tremendas. A Bíblia diz que Jó era um grande homem, servia muito a Deus, mas ele não conhecia Deus no íntimo. Ele não tinha uma comunhão profunda com Deus, quando tudo de ruim começou na vida dele. Mas como ele era fiel, justo, temente, ele conseguiu ficar firme. E quando ele venceu aquela dor, aquela guerra, aquela luta, ele disse, no passado eu conheci o Senhor, porque me falavam do Senhor para mim, mas hoje não, hoje os meus olhos te contemplam. O que ele quis dizer? Ele diz, ó, por conta dessa crise eu subi o nível de relacionamento com Deus. Foi isso que Jó falou. Ele deixou claro, eu tive medo, mas eu enfrentei a situação, e hoje eu vejo o Senhor como eu nunca tinha visto antes. Os meus olhos te contemplam. Então nessa noite, entenda isso. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua crise, eu não sei quais são as suas lutas. Uma coisa eu sei, você vai estar enfrentando alguma guerra em algum nível. Você vai estar muitas vezes com medo de alguma situação, porque é assim comigo, é assim com você, é assim com todos os nossos irmãos da Bíblia. Todos passaram por isso. Nenhum dos homens da Bíblia, tá entendendo, que tiveram um grande sucesso, chegaram lá sem guerra, sem luta e muitas vezes sem medos. Mas todos eles venceram no nome de Jesus. E é assim que nós vamos fazer também. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Por isso, medita nessa palavra. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós clamamos, Abba, Pai. Nós temos intimidade. Abba, Pai significa papaizinho. Papaizinho querido. É assim que nós nos relacionamos com Deus, porque nós vencemos os medos. Lembra que no passado as pessoas, para se relacionar com Deus, elas tinham medo. Porque quando Deus manifestava, era tremor, era clangor de trombetas, era barulho, era trovões, era raios, era chuva, era fogo. Tudo se apresentava quando Deus se apresentava. O monte fumegava, o monte tremia. O povo que quis entrar em contato com Deus falou para Moisés, eu não vou. Outro disse, eu não vou. Moisés, vai você. Fala com Deus você. E não falemos nós, para que não morramos, para que não morramos. O que eles quis dizer? Nós estamos com medo de relacionar com esse Deus, que quando ele chega, tudo treme. Amém, Jesus? Mas Moisés não. Moisés não tinha medo. Moisés subia no monte. Moisés voltava de lá com o seu rosto reluzente, brilhante. Por quê? Porque ele não tinha medo de ver Deus cara a cara, de estar com Deus cara a cara. É isso que eu quero dizer para você nesta noite. Deus está te chamando, dizendo, olha, enfrente os seus medos com fé. Porque você vai ver Deus cara a cara. Você vai ter discernimento de coisas espirituais. Você vai ter visão de Deus. Você vai ter revelações dos céus quando você vencer esse medo. Quando você vencer esse medo em nome de Jesus. O espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba, Pai. A fé nos liberta do medo, permitindo-nos viver como filhos amados de Deus.
Se Moisés fosse chamado para ter uma conversa particular com Deus, ele iria qualquer hora que Deus chamasse. Mas o povo não. Por quê? Porque o povo tinha medo. Nessa noite, Deus te chama para viver uma vida espiritual, um relacionamento com Ele em outro nível. Mas para isso você precisa perder o medo. Amém, Jesus? Você precisa enfrentar esses medos hoje com fé. Sétimo forma de enfrentar o medo aqui. Busque força na comunidade de fé. Glória a Deus. O Wilson Freitas está dizendo, paz do Senhor, ore por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Wilson Freitas. Clamamos por tua intervenção, por tua ajuda, por teu cuidado. Meu Deus, o Senhor conhece o teu filho, sabe do que ele precisa. E nós estamos clamando, pedindo a tua intervenção. Só o Senhor tem o poder de mudar as situações da vida dos teus servos. E nós clamamos nesse momento e pedimos, Pai, haja de uma forma sobrenatural. Traga libertação, cura, traga milagres, traga revelação para o teu servo nesta noite e faça algo sobrenatural na vida dele. Em nome de Jesus. Amém, Wilson. Deus abençoe. Busque força na comunidade da fé. Aqui é um ponto, amados, para aqueles que querem vencer o medo, que não pode ser negligenciada de forma alguma. Embora hoje as pessoas tenham deixado muito a igreja, tá entendendo? E alguns até dizem que eles não precisam da igreja para se relacionar com Deus. É uma incoerência tamanha. Porque a Bíblia diz que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Não tem como você viver em Cristo fora do corpo de Cristo. Meu Deus. Você pode deixar uma instituição religiosa, você pode deixar um CNPJ, você pode deixar de congregar em um grupo de pessoas ali, porque você percebe que o que eles estão ensinando não está de acordo com a palavra de Deus. Está entendendo? Por conta do líder que está ensinando. Porém, a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo no geral, ela não pode ser abandonada jamais. Então você pode largar aquele CNPJ, mas você tem que procurar outro. Você tem que procurar um outro grupo de pessoas, onde prega de fato a palavra de Deus. Porque você precisa estar no meio do povo de Deus. Você não pode estar distanciado do povo de Deus. Por quê? Porque coisas que Deus vai precisar fazer na sua vida, você vai precisar estar no meio do povo de Deus. Não, tem coisas que Deus não consegue fazer em nós, se nós não estivermos junto com o povo de Deus. Amém? Então a comunhão com os outros crentes oferece apoio, encorajamento, orações em tempos de medo. Quantas pessoas já orei aqui hoje nessa live? Por quantas pessoas? Talvez você não saiba, mas a oração intercessória é um mandamento bíblico. A Bíblia diz, orai uns pelos outros para que sareis, pois a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. É um mandamento. O orai está no imperativo. É uma ordem imperativa. Ore. Ore um pelos outros. Amém, Jesus? E isso tudo você entende que você precisa. Eu preciso. Paulo dizia, orem por mim, para que no abrir da minha boca Deus me use para falar só. O apóstolo Paulo falou isso para os irmãos. Ele não podia ir para os trabalhos que ele ia fazer fora de oração. Pessoas tinham que estar orando por ele. Há uma necessidade da gente ser cercado por orações, porque o mundo é cruel na área espiritual. O Satanás está fazendo de tudo para derrubar os crentes. E muitas vezes as pessoas são descobertas porque não tem ninguém que ora por ela, não tem ninguém que intercede por ela. E ela está na frente da batalha, mas muitas vezes está sozinha, está ilhada. E aí então vem a queda. Por quê? Porque deixou o corpo de Cristo. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, quer vencer o medo? Pratique a comunhão. Pratique a comunhão com os crentes. Procura uma igreja. Vai congregar, vai buscar o Senhor. É claro que você precisa analisar. Hoje tem falsos profetas saindo pelo ladrão hoje. Nós temos que saber a quem nós estamos ouvindo, a quem nós estamos seguindo. Temos que saber, temos que ser... A Bíblia diz que tem que ter discernimento de espírito. Não são todas as pessoas que você deve ouvir, não são todas as pessoas que você deve seguir. Mas para isso você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar a Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, você corre um sério risco de aceitar doutrinas heréticas. Porém, o fato de ter falsos profetas,
O fato de ter doutrinas heréticas, isso não nega a evidência da verdade e daquele grupo santo e puro que está buscando a presença de Deus. Daqueles líderes, homens e mulheres bem intencionados com o reino, que entenderam a chamada e que se colocaram à disposição da palavra de Deus para ser instrumento de Deus, independente de placa de igreja. Então é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Então, a comunidade da fé é um bom lugar para te encorajar, para fazer com que você vença os seus medos. Quantas pessoas chegaram na igreja toda, cheio de medos e foram vencidas? Os medos foram vencidos através da comunidade da fé, através da unidade da igreja, através de um orar pelo outro, através de um ensinamento, através de um encorajamento, através de um confronto bíblico. Muitas vezes, um confronto bíblico já é o suficiente para você vencer o seu medo. Mas por que você não consegue isso, fulano? Eu não consigo por conta disso. Aí o líder chega, coloca você, mostra os textos bíblicos, vai na palavra, ora por você, pronto. Você já sai dali rompendo tudo. Amém, Jesus? Então é importante nessa noite que você busque a comunidade da fé. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. A comunidade de fé nos fortalece e nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem. Então precisamos estar ligados a uma igreja assim. Quanto mais você ficar dentro da sua casa, ouvindo tudo que você ouvir sem discernimento nenhum, mais você vai ficar perdido, mais você vai ficar confuso. Então procure uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja que prega de verdade a palavra de Deus e vai buscar o Senhor. 8 passos aqui. 8º passo para você enfrentar o medo. Declare a sua confiança em Deus. Afirme sua confiança em Deus, sabendo que Ele é maior do que qualquer medo. O Deus que você serve é maior do que o medo que você está enfrentando. Então você tem que ter essa confiança. Eu estou enfrentando esse medo, mas o meu Deus é maior. Então, se Ele é maior, eu vou declarar minha confiança nele. Porque Ele vai me dar vitória sobre esse medo. Ele vai me dar resposta sobre esse medo. Então, nessa noite, tome posse da grandeza do Deus que você serve. Tinha até uma frase que o pessoal usava muito no passado, né? Não diga para o teu problema, né? Não diga para Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Olha que frase bonita. Toma posse. O teu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele é muito maior do que o medo que nós enfrentamos. Então tenha confiança nele. Coloca o seu medo na mão dele e confia nele. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Olha que salmo lindo. Olha que versículo lindo no Salmo 27:1 que o salmista manda para nós. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Declarar nossa confiança em Deus fortalece a nossa fé e nos capacita a enfrentar o medo com coragem. Você vai ter medo, eu vou ter medo, todos nós vamos ter medo em algumas situações da nossa vida. Existem níveis de medo. Tem alguns que chegam no pânico extremo. Eu lembro que eu fui na casa de uma mulher e essa mulher ela teve uma tragédia acontecendo na casa dela. Ela morava num bairro que era uma invasão. E aí teve um rolo lá com os bandidos da região e um deles recebeu um tiro e estava escorrendo desse rapaz que estava tentando matá-lo. E ele pulou o portão dessa mulher. Só que ele foi baleado, ele caiu na frente da porta dela. E aí ali ele morreu. Quando a mulher abre a porta e vê o cara agonizando ali, morrendo na porta dela, aquilo ali starta um medo, um pânico. Essa mulher ficou 6 meses sem sair dentro de casa. Que todas as vezes que ela abria a porta, ela via o cadáver do rapaz ali na porta dela. E aí quando eu fui fazer esse trabalho nessa região, eu fui chamado para orar por ela. Falou, pastor, vai lá orar por aquela fulana de tal, que ela não sai de casa, já fazem 6 meses que ela está presa, porque ela tem um trauma, porque o rapaz que baleado morreu na porta da casa dela. E aí eu fui lá orar por ela, e nós fizemos uma campanha. Eu fui 6 sexta-feira orar por ela. Eu orava, ungia ela, ungia a casa e declarava sobre ela que todo aquele medo, todo aquele pânico que estaria sendo tirado em nome do Senhor Jesus e que ela ia voltar a viver a vida dela normal.
E nós fizemos essa campanha. E no final da campanha, ela foi desafiada a sair de casa. Ela saiu da casa, ela foi numa parte da rua, ela foi na outra parte da rua e ela voltou para casa. E ela saiu várias vezes. E nós fizemos ali um teste com ela. Conclusão: a partir dali, aquela mulher ficou curada. Amém, Jesus? Ela não ficou mais presa na casa dela. O pânico não conseguiu segurar mais ela. E ela conseguiu sair de casa e fazer tudo aquilo que ela fazia antes. Então nessa noite eu digo para você, amado, o Deus que você serve é maior do que o medo que você enfrenta. Amém, Jesus? 9º passo: haja com coragem, mesmo estando com medo. Eu lembro uma vez, pessoal, é uma história até engraçada. Eu fiz uma campanha de oração no monte. E essa oração no monte me parece que era 9 sexta-feira, uma coisa assim. Eu não lembro mais a quantidade de sexta-feira que era. Só que aí quando a gente começou um monte de pessoas. E o pessoal todo empolgado, aquele negócio. Só que quando foi no final, o pessoal foram deixando. Muitos foram deixando a campanha, E eu, como eu era o líder, eu não podia parar, né? Tive que isso. Muitas vezes eu fui sozinho. Aí teve um dia que eu estava nesse monte, era uma mata na verdade. Eu estava lá sozinho, meia-noite, orando. E de repente começou a reluzir no meio do mato um negócio brilhando. E aquilo ali me deu um pânico tão grande. Eu estava sozinho. E eu fiquei naquela. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Sozinho aqui no meio desse mato, esse negócio brilhando ali. E eu fiquei com muito medo, mas muito medo. E eu falei assim, agora complicou, porque se eu não resolver isso, não tem como eu ficar aqui nesse monte sozinho, né, com esse negócio reluzente ali. Eu falei, eu vou ter que conferir o que é isso. Aí eu fui lá para saber o que era aquele negócio que estava brilhando. Gente, vocês não têm noção de como que o diabo faz para trazer medo no nosso coração. Quando eu cheguei lá, era um pacote de salgadinho. Aquele salgadinho que é laminado, né, no lado de dentro. Ele é laminado. O salgadinho, aquele salgadinho, né, que o pessoal come Cheetos, ele, por dentro assim, ele é tipo um alumínio. E aquilo ali batia o raio da lua nele e ele reluzia, ele brilhava. Eu olhei assim e falei, não acredito num negócio desse. Como é que pode? Quase que eu deixei a oração, quase que eu deixei a campanha por conta de um pacote de salgadinho. Então, para vocês verem como é que o diabo faz, muitas vezes, para nos trazer medo diante das situações que nós estamos enfrentando na vida. Então, nessa noite, haja com coragem, mesmo estando com medo. Vai para cima. Vai para cima. Não, sabe, não volte para trás, não retroceda, como diz a Bíblia. Deuteronômio 31:6 diz, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Então não temais, esforça-te, vai para cima. Mesmo com medo, podemos agir com coragem, sabendo que Deus está conosco. E último ponto, para você vencer o medo, confie na vitória final em Cristo. Em Cristo nós temos a vitória sobre medo e fracasso. Ele nos fortalece, Ele nos dá a coragem necessária para enfrentar qualquer desafio. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nossa confiança na vitória final em Cristo nos dá coragem para enfrentar qualquer situação com fé e esperança. Eu não sei qual é o medo que tem invadido o teu coração. Medo de pecar? O dia que o apóstolo falou pra gente lá, nós estávamos na sala, todo mundo foi contando os seus medos. Cada um tinha um medo. Eu tenho medo de perder o meu neto, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de pecar, eu tenho medo disso, medo daquilo. Cada um tinha os seus medos. Seja qual for o medo que você está enfrentando. A Bíblia diz que Jesus olha para mim, para você e diz, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então em Cristo nós somos mais do que vencedores. Só não podemos retroceder. Temos que ir para cima. E a vitória já é nossa em nome de Jesus. Seja qual for a afronta, seja qual for o medo que tem instalado na tua alma, no teu coração, confie na vitória final em Cristo. Confia naquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Porque a vitória já é nossa em nome de Jesus. Amém? Neutânio, é isso? Neutânio
Fala Deus. Deus abençoe a sua vida, Neutânio. Eduardo Mateus acabou de chegar. Maria Madalena, Deus abençoe. Quem mais? Lô Bernardo, Deus abençoe. Jefferson, Deus abençoe. São pessoas que entraram depois. Edinho, do Guincho. Atos Marçal. O que é isso? Atos Marçal? Atos Marçal? Deus abençoe. Quem mais? Olha, o Atos Marçal falou bastante coisa aqui. O Edinho Guincho. Edinho Guincho sempre está comigo aqui, né? Paz, meu querido. Deus abençoe, Edinho. O Wilson Freitas, paz do Senhor, ore por mim, já orei. Queridos, essa é a palavra de Deus para o teu coração. 10 passos para você enfrentar o medo. Então a vitória já é sua em nome de Jesus. Que essa palavra possa ser usada por Deus para te impulsionar, para te empurrar, tá? Talvez você está fugindo aí. E Deus está querendo tirar da caverna, fazer igual fez com Elias e colocar você na caminhada. E hoje é a noite da vitória para a tua vida. Amém, Jesus? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estou com vocês aqui na segunda, quarta e sexta e já quero chamar a sua atenção. Você que não se inscreveu no meu canal ainda, vai lá e se inscreve, porque você vai me ajudar. Quanto mais pessoas, mais, né, nossa rede crescendo, mais longe essa palavra vai. Outra coisa é, se de repente você se sentiu tocado em ofertar, trazer uma oferta, um dízimo, uma primícia, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração, um voto, tá? Você que é do TikTok, me procure ali no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja. Porém, você que é do Kawaii, já tem aí nos vídeos abaixo o Pix da nossa igreja, você pode então fazer uma oferta e depois eu estarei orando por você, pedindo a bênção do Senhor sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira. E eu creio que Deus ele vai estabelecer um tempo novo para aqueles que semeiam, para aqueles que ofertam, para aqueles que dizimam, para aqueles que primiciam. Deus sim quer levantar o seu povo nesse momento de crise em que a nossa nação está vivendo na área financeira. E Deus vai prosperar aquele que semeia pouco colhe, diz Paulo, mas aquele que semeia muito, muito também colherá. Então eu quero ser participante na sua vida financeira de bênção, te ajudando, te orando por você e pedindo a bênção sobre a sua casa. Amém? Então faça um voto, faça uma oferta e nós estaremos orando por você. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Se essa palavra de Deus falou no seu coração, pega ela e pratica a partir de hoje. Não esquecendo que quarta-feira nós vamos começar uma outra série. Nós vamos estar falando sobre paternidade espiritual, sobre a ação de Deus na nossa vida como pai, e também aqueles homens que Deus colocou para nos abençoar, trazendo a sua palavra, nos levando a conhecer a Jesus. Amém, Jesus? Amados, Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com vocês. Vamos orar nesse instante. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos pela vida dos teus filhos, clamamos a tua bênção, pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu cuidado. Meu Deus, muitos estão presos no laço do medo, mas nessa noite nós trabalhamos aqui 10 ministrações falando sobre o medo e como vencer. Que o Senhor possa arrancá-los do fosso, do poço, da cova, da caverna. Que o Senhor possa ajudar os teus filhos a atravessar o mar, a atravessar o rio, a quebrar as muralhas. E que no nome de Jesus, todas as crises que têm vindo sobre nós sejam destruídas e quebradas em nome do Senhor Jesus. E que teu poder, meu Pai, venha estar sobre os teus filhos para fazerem eles alavancarem uma caminhada de sucesso. Em nome de Jesus, eu oro por eles e os declaro abençoados em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.